Estamos de volta hoje no plantão de Polícia Comando Crimes. Hoje nós estamos de volta e eu quero aqui, mais uma vez, lembrar do caso Pedro Henrique. É o próximo caso em que nós vamos continuar cobrando das autoridades. O caso Pedro Henrique, uma vida interrompida por uma armadilha mortal. O que era para ser mais uma tarde de brincadeiras entre os irmãos, terminou em tragédia que chocou moradores e deixou uma família mergulhada na dor. Pedro Henrique de Souza Silva, de apenas 14 anos de idade, teve os seus sonhos interrompidos de forma brutal ao sofrer uma descarga elétrica fatal provocada por uma armadilha instalada em um terreno vizinho. Segundo as informações apuradas, o adolescente brincava próximo da casa quando decidiu entrar em um quintal para apanhar mangas. Oh, meu Deus! O que ele não sabia que naquele local escondia um perigo invisível. Fios elétricos instalados de forma irregular e sem qualquer sinalização. Em questão de segundos, a inocência da adolescência encontrou a fatalidade. Pedro acabou preso à fiação energizada e sofreu uma descarga elétrica devastadora. Familiares e vizinhos correram para tentar salvá-lo. O desespero tomou conta de uma cena. Um dos irmãos também sofreu choque elétrico ao tentar socorrê-lo. A luta contra o tempo foi intensa, mas insuficiente. Pedro foi levado às pressas para atendimento médico, porém não resistiu. A morte do adolescente provocou revolta e comoção. Durante o velório, lágrimas, abraços e perguntas sem resposta se misturam ou se misturavam a sentimento de indignação. Amigos, familiares, moradores lembravam de um garoto alegre, cheio de vida, conhecido pelas brincadeiras nas ruas e pelo carinho com todos ao seu redor. As investigações apontaram que a chamada armadilha era composta por fios energizados, todos ligados a uma conexão clandestina de energia. A perícia constatou a existência da estrutura elétrica irregular no terreno, elemento que passou a ser peça central das apurações conduzidas pela Polícia Civil. Para o pai de Pedro Henrique, a dor da perda se transformou em apelo por justiça. O que ele buscava agora é que a morte do filho não seja apenas mais um número nas estatísticas. A família quer respostas. Responsabilização e certeza de que outras crianças e adolescentes não sejam expostos ao mesmo risco. O caso ultrapassou os limites de uma ocorrência policial, tornou-se símbolo dos perigos provocados por instalação irregular de dispositivos elétricos e da necessidade de responsabilização quando as ações imprudentes colocam vidas em risco. Pedro Henrique partiu cedo demais, meu Deus. Deixou familiares, amigos e uma comunidade inteira marcada por uma tragédia que poderia ter sido evitada. Agora, enquanto a investigação segue seu curso, permanece a esperança de que a verdade prevaleça, de que a justiça dê uma resposta à altura
na dor de uma família que jamais esquecerá aquele domingo que transformou para sempre suas vidas. Eu tenho um pedaço da entrevista que já faz 2 dias que nós estamos colocando no ar. Mas um pedaço aonde o pai de Pedro fala na entrevista que chegou a socorrer o filho na moto. O filho já endurecido. O desespero desse pai, seu Gênesis. Eu prometi uma coisa para o senhor e prometi uma coisa para esta cidade. Eu vou até as últimas consequências. E tem muita gente aí importante na cidade, ou pelo menos se acha importante, influente, de que quando passam por mim, me olham com cara feia. Um dos membros da família chegou a dar um sorrisinho para mim, como se, na verdade, dissesse que nada iria acontecer. Mas eu tenho uma coisa para falar para os senhores nessa cidade. Este caso será resolvido. Este caso vai ter um fim. Dentro da legalidade, ou eu mudo meu nome para minha profissão. 35 anos de profissão, eu rasgo meu diploma e encerro minha carreira se eu não conseguir o desfecho desta história. Uma história macabra. Uma história que tem uma família toda destruída. Foi um pedaço da entrevista do pai de Pedro Henrique que nos procurou contando esta narrativa de como aconteceu o fato e como ele socorreu o filho dele. Dói no coração, meu irmão. Foi lá. Estamos de volta hoje aqui no nosso plantão de polícia comando, mais uma vez em parceria com o portal. Lembrando sempre que é o portal de maior acesso da região sul e sudeste do estado, se tornando um dos portais mais acessados do estado do Pará. Seu Gênesis, o senhor conhecia o seu vizinho? O senhor tinha alguma aproximação? Já tinha visto ele? Não, eu não conheci ele, nunca tive nenhum tipo de contato, né, para conversar com ele nem nada. Inclusive eu nem sabia quem morava naquela casa, né. Os meus filhos que sabiam quem era ele, né, as minhas meninas estavam com a notícia, eu tinha conversado com ele já antes. As vizinhanças lá próximas também conheciam, mas eu mesmo não. Não conhecia. E nesse momento, depois do acontecido, ele nem sequer mandou o advogado dele ligar, ou ele mesmo ligou para perguntar se o senhor está precisando de alguma coisa. Nada, nenhum contato. O que mais dói a gente é a negligência dele, pela parte dele. E quando a vizinhança foi lá falar com ele o que tinha acontecido, né, falou para ele que a criança tinha morrido, ele, em nenhum momento, ele foi na minha casa para falar comigo, para ver se estava precisando de alguma coisa ou não. E ele simplesmente só falou que ele não poderia fazer nada, que ele ia para a igreja. Quisesse procurar ele, procurasse na igreja, onde ele estaria na igreja. Isso foi o que ele falou para a vizinha. Frieza, hein? Agora, por que o senhor sabe, o senhor soube dos vizinhos, por que ele fazia aquele tipo de armadilha ali? Porque a armadilha, inclusive, é proibido no Brasil, né? Pode tipificar, inclusive, no artigo 121, né, com homicídio qualificado, né, porque a armadilha é considerada, é proibido. Você quando produz aquele tipo de situação, você está produzindo, inclusive, o risco morte, e é o que aconteceu. 3 crianças, né, poderiam ter sido mortas nessa armadilha. O que você não está sabendo aí é assim, o Pedro Henrique brincava com o primo de 8 anos de idade, o outro tinha 8 anos também. Era comum, como todo garoto gosta de brincar, correr, subir em árvore. E, infelizmente, os 3 meninos foram vítimas dessa armadilha. Os outros 2 conseguiram se soltar, mas o Pedro, infelizmente, não conseguiu. O pai relata, inclusive, eu até peço perdão ao senhor,
eu peço perdão porque dói na gente. O pai relata que viu o filhinho ali agarrado com as duas mãos fechadas no fio, já morto. O pai relata que ainda tentou tirar o filho porque o pai e a mãe não fazem esforços, põe a própria vida em risco e tomou um choque também na descarga elétrica que estava lá. E aí é de revoltar, porque não era para ele estar aqui agora. Não era. Era para ele estar fazendo o que ele faz, produzindo para a família, trazendo dinheiro para sustentar a família. O Pedro Henrique, de 14 anos, ele inclusive, senhoras e senhores, era autista. O pai estava ingressando com uma ação, né? Já tinha ingressado já, não é? Tentando a aposentadoria dele. Sim. Não é? É um menino alegre, divertido. Divertido, muita amizade, todo mundo conhecia ele, as crianças próximas lá e adolescentes, tudo brincava com ele. Inclusive tem uma criança que... Criança não, adolescente, né? Que já é mais velho que ele, né? Mora lá próximo de casa, lá. Sempre quando ele jogar bola, passava na casa que chamava pra jogar bola. Agora em ano novo ele foi para casa dos parentes dele. Quando ele soube, ele mandou uns áudios para mim, chorando, falando. E ele não quer nem vir embora para Marabá mais. Ele disse que não quer vir para cá, porque aqui é um lugar que nunca imaginou de ter gente do coração tão ruim. A mãe dele foi em casa ontem, conversar comigo ontem, me deu uma ajuda também de algumas coisas ontem. Ela falou que ele não quer vir mais para casa dela, quer ficar para lá mesmo onde ele está. Então é uma coisa que chocou, não foi só a gente que é pai, os vizinhos, amigo, colega dele de escola. Eu nunca pensei, nunca imaginei que meu filho tinha tanta amizade, sabe? Eu nunca tinha visto tanta gente na frente da minha casa que nem eu vi quando ele chegou, quando eu cheguei com o corpo dele. Quando eu cheguei com o corpo dele em casa, tinha mais de 100 crianças na porta da minha casa, sabe? As crianças tudo revoltadas, crianças lá dando aquela solidariedade que a pessoa precisa. E é difícil pra gente, Sérgio, é muito difícil, sabe? Eu não sei mais nem o que falar, já chorei tanto que eu não consigo mais nem chorar assim mais, eu fico com aquela angústia por dentro, sabe? O que mais mata a gente é isso. E quando você sente aquela angústia, você consegue chorar, é bom. Agora quando você fica com aquela angústia por dentro, parece que está cortando tudo por dentro de você, sabe? Eu não tenho assim, mais esforço, sabe? Eu tô, sabe, a pessoa assim, sem chão, eu não tenho mais disponibilidade para nada mesmo. Eu confesso ao senhor que não é só nesse momento do outro lado, muita gente assistindo na televisão, na internet, e muita gente com o coração partido, triste, muitos pais que perderam seus filhos, relembrando, muitas mães que perderam seus filhos. Eu vou confessar uma coisa para o senhor, eu tenho 35 anos de profissão, no meio investigativo de polícia, e o senhor está gelado, o senhor quer uma água, quer parar um pouco? Aceito, senhor. Pronto, e nós vamos parar aqui um pouco, para ele tomar uma água, que não é fácil o que ele está passando, e a gente volta em alguns segundos, a gente vai parar porque não é fácil, senhoras e senhores, o que ele está passando. Bem, nesse momento, nós estamos gravando, né? E ele já tomou a água, está bastante suando frio, inclusive. Se o senhor quiser parar, Não, a gente para. Pode continuar. Porque eu confesso ao senhor que me assiste diariamente, não só no estado do Pará, como também em outros estados, que é um tipo de matéria, de entrevista que eu não gosto de fazer. Porque a gente acaba mexendo, revivendo tudo aquilo de ruim. Eu sou um cara que eu não gosto de bandidos, troco tiros com bandidos, do jeito que vim, pode vir que eu gosto, mas quando fala em tocar na família, quando fala no filho, eu confesso que eu fico igual o senhor. Eu fico de um jeito, assim como o senhor,
eu também fico desestabilizado, porque o que eu não posso também é virar as costas. Eu não posso virar as costas para um pai de família. Por exemplo, para ele vir aqui hoje falar comigo, ele está preocupado com a esposa em casa, né? Conte o estado da sua esposa. Ela tá sem chão, né? Ela, depois de sol, mas só chorando. Ela foi no canto da casa, quando vai no quarto onde ele dormia. Ela começa a chorar o tempo todo, falando que tá faltando um pedaço dela. Isso é o que mais dói na gente, que eu tento ser forte. Eu tento ser forte porque o pilar da casa é o homem, né? E se eu me mostrar mais fraco do que ela, como é que vai ficar nessa situação? Né? Ontem fui comprar um material escolar para os outros menores. Eu não sabia se comprar um material se consolava ela na loja. Até a mulher da loja lá veio falar com ela, veio falar com a gente. Tá? O que teria acontecendo, né? Que ela não estava sabendo, né? Quando eu falei para ela, ela ficou sem chão. Isso é dolorido demais pra gente, ver o que ela tá passando. Eu também tô passando por mesmo motivo dela, mas ela, por fato de ser mulher, eu acho que ela se mostra mais frágil, né? E uma pessoa que eu fico preocupado com ela o tempo todo. Eu, pra poder sair de casa para algum lugar, eu tenho que deixar alguém com ela em casa. Inclusive agora mesmo saí, eu pedi pra vizinha ficar com ela, pra ela não ficar só. Eu tenho medo dela fazer qualquer besteira. Né? Por mais que tenha uma criança pequena, mas a dor dela é grande demais. E ela fica vendo ele brincando no quintal, o jeito que ele ficava brincando de casa, mais o outro maior, que é o que me ajudou na hora de tirar ele, né? Ele tirou o short para enrolar na mão dele para ele puxar, e mesmo assim tava passando corrente elétrica na roupa, tava passando corrente elétrica. É a tentativa de, naquele momento, de salvar o primo, né? De salvar. Qualquer um faria isso. Né? Eu confesso que outro dia eu falei que você não tem noção do outro lado do que é um choque elétrico. Né? Quando eu tinha meus 14 anos de idade, doutor, naquele tempo acho que existia uma coisa chamada abajur, não sei se hoje existe, e o abajur tem um intermediário que liga e desliga no meio do fio. Né? E tinha acho que mal feito, não sei, eu sei que puxou assim, e no Nordeste é 220. E eu fui desligar o abajur deitado, não vi, toquei no fio. É uma coisa que eu toquei no fio, fiquei preso, porque a mão fecha. É por isso que o eletricista, quando vai fazer um teste, muitas vezes, inclusive você em casa, quando você está num lugar, nunca pega assim, porque se pegar ela contrai e segura, tem que ser o contrário. Com a palma da mão aqui é o contrário, se toca, ele já te joga do outro lado. A gente não tinha conhecimento, então quando eu toquei ali, o que eu mais senti, fiquei agarrado ali, tremendo, batendo, sabe? E o meu irmão não sabia o que fazer, e a minha sorte é que o próprio corpo ali, ele soltou, e eu só tinha 14 anos de idade, eu não lembro muito bem de uma cena como essa. E eu fico aqui indignado como pessoas têm capacidade de colocar armadilhas onde outras pessoas podem ser vítimas, como foram 3 garotos. 3. Infelizmente, o Pedro Henrique não teve a sorte de escapar daquele momento ali. Mas os outros primos de 8, o outro era vizinho? O outro é o irmão. O irmão? É o irmão dele, o meu filho mais novo. Tava na hora, ele que chegou correndo lá em casa. Pai, socorro, pai, o Pedro tá pegando um choque num fio ali no chão, ele tá lá caído. Inclusive ele tá em estado de choque, né? Ele pra dormir, eu tive que deitar mais ele pra ele pra dormir, ele perguntando, pai, quem vai brigar comigo agora daqui pra frente? Eu achei meu irmãozinho que brigava comigo. E o mais doloroso é isso, é uma criança da idade dele, de 8 anos, tanto ele quanto o sobrinho dele, né, que tá também passando por psicólogo hoje. Eu já levei meu menino pequeno para psicólogo, mas mesmo assim ele fica direto falando do irmão dele. Hoje mesmo ele perguntou para a mãe dele, mãe, será que eu vou esquecer do meu irmão? A minha esposa falou que vai mandar fazer um quadro com a foto dele para ele não esquecer do irmão dele.
Isso é muito doloroso pra gente, porque apesar de ter sido ele de 14 anos, para poder ter sido os 3, né? Eu vou rapidamente no intervalo. É uma entrevista difícil. É uma entrevista que marca até o profissional de imprensa também. E eu vou no intervalo para que ele possa tomar uma água, para que ele possa se acalmar. Mas aqui fica, inclusive, eu confio muito na Justiça do Brasil, eu confio muito na Justiça de Marabá, eu confio muito na Polícia Civil, ao qual eu tenho muitos amigos dentro da Polícia Civil, na Delegacia Especializada, ao qual tem delegadas de extrema competência. Nós não estamos fazendo juízo de valor, nós estamos mostrando os fatos que aconteceram. E contra fatos não há argumento. O que nós estamos contando é a história desse pai. Deixa eu ir rapidamente no intervalo e volto dentro de instantes. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Hoje é sexta-feira. Estamos encerrando mais esta semana. E assim como o caso de Marli Pereira, eu espero o caso de Pedro Henrique. O desfecho. E eu não vou me calar. Tudo que eu tenho na minha vida é o meu trabalho. Deus me deu um cajado, senhoras e senhores. E esse cajado eu honro. Deus me deu a maior audiência da história do Pará desde que eu estou no estado do Pará, há 12 anos. Próximo ano eu completo mais um ano de trabalho no estado do Pará. E eu jamais vou desonrar o que o meu Pai Celestial destinou para mim. Usar o meu poder de força de imprensa para ajudar as pessoas que não têm voz. E eu quero dizer aos poderosos desta cidade, os senhores já me conhecem, os senhores sabem que eu não tenho medo dos senhores. E eu tenho um dossiê pronto, com vários nomes de pessoas dessa cidade. Não pense que eu fui desmamado com garapa não, viu? Eu tô aqui porque deve vir. Mas venha quente mesmo, porque eu tô sempre fervendo, apesar de não aparentar.